compreensão. Porque quando você fala, né, não é só a nossa dor que nós estamos carregando, é a de gerações inteiras que não tiveram espaço para sentir. São como células. A gente leva células. Uma célula vai passando de geração em geração. Essa rebeldia, provavelmente, o que veio é exatamente de falar, parou aqui. Não continua com as minhas gerações. Parou em mim, eu me curo, e partindo daqui, bem, os demais serão curados. Vamos começar aqui agora mais um episódio do Tempo de Cuidar, nosso quarto episódio, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo, se você vai estar acompanhando em que momento do dia. Então, seja muito bem-vindo. Hoje, nesse nosso quarto episódio, nós vamos trazer o tema que é não levar as cicatrizes e as dores dos nossos pais adiante. Né? Eu acho que, como que surgiu esse tema, né? Ela postou stories e a gente estava pensando num tema, o que poderia ser o próximo, né? E ela postou e eu li e falei, poxa, esse aqui é um tema muito interessante, vamos fazer sobre isso, né? Isso, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui novamente no quarto episódio do nosso podcast Tempo de Cuidar. Hoje o tema, minha queridíssima, que já trouxe para nós. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Vamos dar início a essa conversa aberta, tranquila, profunda, porém profunda, sobre esse tema que tanto nos visita, né? Através de uma postagem veio essa ideia, e as ideias nascem a partir da necessidade de cada um, da nossa necessidade, da sua necessidade. Nós vamos começar a conversar lindamente a partir deste tema maravilhoso e bem escolhido. Se você está vendo a gente aqui pela primeira vez, se você não nos conhece, né? Eu sou a Mari, sou escritora, especialista em gerontologia, né? Trabalho mais na área de cuidado familiar. Cléo vai se apresentar também. Sim, eu sou Cléo Augusto, sou psicóloga, sou parapsicóloga clínica, sistêmica. Ainda haverei a oportunidade de aprofundar mais nesse tema também. E mais uma vez, é um prazer estar com você. Bom, eu acho que a gente tem que começar, né, obviamente, do começo, contextualizando aí essa questão da herança familiar, do que seria essa questão das cicatrizes que a gente pode carregar, né? Sim. Pode falar. Sim, nós trazemos, né, como ela já disse, como a Mari já disse, o tema é sobre não levar as cicatrizes e dores dos nossos pais adiante. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de, muitas vezes, sentimentos que nos visitam, dores que nos visitam, questões muito boas também que nos visitam, e muitas vezes a gente não sabe se é nosso, se é de herança, de onde vem, por que ainda permanece em nós. Então é interessante a gente poder analisar hoje a origem desses sentimentos, né? Se é interessante levar essas heranças conosco, mas quando se fala em cicatrizes, a gente nunca fala de coisa muito boa, né? E principalmente em dores, que é o tema que nós vamos aprofundar aqui hoje. São sentimentos, comportamentos, né? E aí talvez quando a pessoa percebe aquela necessidade de ocupar ali alguns lugares e que ela não entende muito bem, às vezes, por que faz aquilo, né? E aí quando vai buscar um pouco mais, vai aprofundar um pouco mais, vê que existe ali uma questão familiar, né? Uma lealdade que dentro do que vamos trazer aqui visões diferentes, né? Talvez diferentes que se complementem, né? Da coisa, mas assim, dentro do que eu vejo, do que eu tenho para trazer é a respeito disso, de lealdades inconscientes, né? De lealdades que você acaba adquirindo, né? Com o seu familiar, com os seus antepassados, e que você vem trazendo para o seu dia de hoje, para a sua vida, mesmo sem perceber. Quando a gente fala em lealdade, a gente pode trazer a seguinte frase: ah, minha mãe era assim, isso aí já é da minha família. É sobre isso que você está falando. Assim, existem umas frases muito clichês, que assim, quem sai os seus não degenera, a fruta não cai longe do pé, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas o pai dele já era assim, então ele é assim também, a mãe já era assim, ela é assim também. Mas existe uma explicação por trás disso, né? Existe um motivo disso acontecer, e existe também uma forma de sair dessa situação, né?
Como a gente falou no início, tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo, né? O lado positivo não se mexe. O time que está ganhando não se mexe. Então, se você tem um dom, se você tem algumas características que ajudem você a seguir partindo de, como foi dito aqui, né, de repetição inconsciente de comportamentos herdados, ou que nós vamos trazer um pouquinho das programações do seu subconsciente, que não atrapalhe, que não tragam dor e nem cicatriz, se mantém. Por exemplo, minha família corre na nossa veia o dom musical. Então, a gente gosta muito de cantar, a gente gosta muito de tocar. Então, não se mexe. Porém, tem coisas que daqui a pouco a gente vai trazer incomodam. Então, é aí que a gente tem que estar atento, né? Então, assim, a repetição inconsciente de comportamentos herdados, que na abordagem que eu trago, assim, né, da parapsicologia, a gente fala de programação do subconsciente. Se a Mari me permite, até adentro um pouquinho nesse assunto. Nós temos programações mentais, né? Nós temos programação dentro do nosso subconsciente. Nós temos o nosso lado racional, que é o nosso consciente, e o nosso lado subconsciente. Somos dois como se fôssemos um. Quando a gente percebe essas programações, elas podem ser positivas, como eu disse, ou negativas. E quando essas programações que vêm na nossa abordagem até a 4ª geração, estamos falando de pai ou mãe, avó, bisavós e tataravós, seriam isso, né? Não estamos falando de questão de vidas passadas, estamos falando de questão mental, tá? Não é também, não é um âmbito religioso, Questões estamos falando de questão de geração e programação da mente. Então, assim, se os nossos pais, né, a gente até fica atento, assim, se os nossos pais têm programações negativas, com certeza nós vamos herdar ou nós vamos levar essas programações desde o momento da nossa fecundação. Então, imagina como a gente pode perceber como muitas famílias vivem histórias repetidas, padrões repetidos, e não consegue se mudar, e a gente daqui a pouquinho vai ver como mudar isso, né? Aquela questão, fulano era assim, ciclano era assim, então a gente chama, na nossa abordagem, chama de subconsciente, programações do subconsciente, né? Então essas programações, elas podem ser positivas quanto negativas, e herdadas dos nossos pais, avós, como eu disse, até a 4ª geração. De onde vêm esses padrões, né? Vem na nossa abordagem das programações do subconsciente. Aqui tem um conceito de lealdade invisível familiar, de um psicanalista chamado Ivan Bors, não vou conseguir pronunciar muito bem aqui o sobrenome dele, mas vou colocar, a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo, né? Que traz muito sobre essa questão da lealdade invisível familiar. E é invisível exatamente por isso, né? É uma linha que vai levando, que liga uma geração à outra, né? Mas, como a Cris explicou, é inconsciente, está no inconsciente, né? A gente não consegue ver, a gente não pede por isso, a gente não repete esse padrão de maneira... Eu faço porque consciente. Faço porque quero fazer. É uma ligação, é uma coisa que vem de trás, mas você não tem esse total controle, né? E uma das coisas, assim, aqui tá falando sobre o trauma, né? Como é que isso se manifesta, né? Dá para a gente fazer esse episódio aqui, a gente vai pesquisando, vendo algumas coisas, não é a minha área de estudo, né? Mas eu acabei me deparando, eu acho que talvez o algoritmo está muito bem treinado, né? Porque eu acabei me deparando com um estudo científico que foi feito, né, exatamente com esse tema, mas era um estudo que foi um estudo de caso, um estudo que foi aplicado por uma mulher, entre 4 sessões de terapia, e aí eles identificaram os padrões, enfim. E é muito legal porque o que eu achei que o algoritmo estava um pouco influenciado, porque depois, quando eu chego no final, ela acaba se tornando cuidadora dos pais. Vem toda, ela assim, ela cuida dos pais, e aí depois, dentro da terapia, descobrem algumas questões, né? Que a gente vai falar sobre como isso se manifesta, enfim. E eu falei assim, nossa, ele já me conhece mesmo. Oi, Mari, boa tarde. Muito ligados a mim, assim, mas é isso, né? No caso dessa moça, ela tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com outras pessoas, né? Relacionamento afetivo ou relacionamento interpessoal? Ah, tá, afetivo. Tá, afetivo.
e ela não conseguia, tinha muita dificuldade, né? Começava muito bem, daí a pouco aquilo, né? E depois ela acabou descobrindo, assim, foi feita toda uma investigação dentro desse processo de acompanhamento, que a mãe e a avó tinham sido vítimas de abuso. Abuso. Né? Batata. E assim, e aí, obviamente, né? Acompanha, continua, faz o tratamento. Mas é legal a gente ver esse exemplo de você ver como isso se manifesta. Né? Uma coisa não tinha nada a ver com ela. Ela mesma não tinha sido nada. Então, ela nem sabia, né, o motivo pelo qual ela não conseguia se relacionar com outras pessoas. Então, olha que Especificamente homens, né? especificamente homens. Então, olha como se manifesta na pessoa, mesmo que ela não. Nós dizemos na parapsicologia, né, que se chama, ela tem uma visão negativa de homem. Os homens não prestam. Homem nenhum presta. Porque tem uma visão, uma programação mental, vinda das experiências da avó e da mãe, de que homens não prestam. Então, se o homem não presta, ela não irá atrair nenhum homem que preste. Né? Quando ela faz essa análise através de um processo terapêutico, que foi a história infelizmente, né? A história da mãe e da avó, que ela pode fazer uma história diferente a partir da compreensão, ela pode fazer uma mudança, como espero que tenha feito na vida dela, enquanto essa visão se tornar mais favorável ao homem. E essa mesma questão, como você falou. Minha mãe e minha avó confiaram, tipo assim, confiaram em alguém, se decepcionaram, então eu também não vou confiar, porque, de fato, nada que bom pode ter isso. Sim. Aqui você, né, como nós trouxemos aqui, a gente fala, né, trauma intergeracional, que são as questões vivenciadas, eu vou insistir um pouquinho nas programações do subconsciente de gerações. E esse tema, eu sou apaixonada por esse tema de verdade, gosto muito, trabalho muito isso nos meus atendimentos, e posso trazer, como se diz, né, manifesta-se no corpo, nas emoções e nas relações. Essas programações, elas interferem mesmo no nosso corpo, nas nossas relações, na nossa vida, no nosso entorno, nos nossos sentimentos. Se você tem uma programação atrapalhada, sua vida vai levar este ramo do atrapalhar. Vai ser negativo, vai ser tudo muito pesado. Se você traz uma questão de programações mais saudáveis, sua vida, obviamente, será mais saudável. Isso em todos os aspectos. Doença, relacionamentos, tudo isso. Então, nós podemos trazer, se você me permite aqui, como você fala da mãe, da avó, nós temos programações desde o momento da nossa concepção. Quando a gente é concebido, nós temos programações dos nossos pais e programações da nossa mãe e do nosso pai. Depois também nós temos programações da vida intrauterina. Dentro do útero da nossa mãe, a gente carrega programações. O que essa mãe vivencia, depois eu quero abrir um parágrafo, o que essa mãe vivencia, esse bebê sente. E quanto mais emoção a mãe sente, o bebê carrega com ele. Aí muitas mães falam, então se o meu filho sofre, a culpa é minha. Eu não estou falando em momento algum isso, porque senão dá essa sensação, né? Dá essa sensação. E não é. Porque assim, não é porque você vive uma programação, porque você vive... porque isso se manifesta na sua vida hoje, que a culpa é dos seus... Não é que a culpa é dos pais, né? Eles viveram a história deles e de alguma maneira, essa lealdade familiar acabou seguindo em frente. Mas não é que eles sejam culpados por esse comportamento. Até porque não é o lado racional deles do consciente, é o subconsciente. Então, nós temos programações mentais desde o momento da nossa vida intrauterina, desde o momento da concepção e da vida intrauterina. Então, isso vai passando muitas vezes de geração em geração, né? Aquela pessoa vai levando o que vivenciou dentro da barriguinha da mamãe ali, né? Até a vida adulta, e muitas vezes de muito sofrimento. E, enfim, a gente pode fazer um outro com mais aprofundamento quanto a isso. E nós também temos programações do nosso processo de nascimento. Nós temos várias programações, por sinal, mas essas duas hoje cabem bem aqui. Nós temos também, quando nós nascemos, por isso que quando a gente vai fazer o atendimento, a gente pergunta, olha, seu parto foi normal, seu parto foi cesariana, teve muito sofrimento, foi rápido, quem estava com a sua mãe, como ela se sentiu, porque isso também traz essa programação
mental dentro do subconsciente que nós chamamos dessas questões intergeracional, né? Então, assim, de geração em geração. Temos programação da vida intrauterina, do processo de nascimento, da infância, da adolescência. Um dia a gente pode trazer aqui bem mais aprofundado só sobre programação mental. Então, imagina, vamos supor, sua mãe tem ali, a gente pergunta, sua mãe sofreu algum tipo de tombo quando você estava grávida, quando ela estava grávida, sua mãe passou por alguma situação de violência, isso tudo vai aí onde a gente descobre igual essa moça que você trouxe, né? Numa análise, as mães passaram por essas situações e ela trouxe sem viver diretamente, imagina estando dentro da barriguinha da mãe, ou o pai também, por exemplo, temos ali na vida intrauterina, se me permite ainda um exemplo mais, sobre a pessoa estar grávida, certo? E o pai perde o emprego. E o pai está desempregado. Vai, na sua maioria das vezes, viver programação de subconsciente de escassez, de medo financeiro. É muito, muito, muito presente isso. Se os pais, por exemplo, a gente não tinha uma casa para morar, a pessoa sempre vai ter medo, vai ter programações, assim, medo de ser despejado. Eu descubro muitas coisas nos atendimentos, né? Inclusive, eu vou pedir até autorização para alguns pacientes, se eu posso trazer alguns exemplos por questão da questão ética. Antes de você trazer, tem uma frase aqui que a gente deixou anotado, que às vezes não é só a nossa dor que estamos carregando, é a de gerações inteiras que não tiveram espaço para sentir. Isso que você falou, né, dessa dor que a gente carrega que não é nossa. Como você falou assim, antes de você pedir a licença para outros pacientes, então, vou dar meu exemplo, né, de atendimento, porque... autorizo. Você pode. Mas fala você mesmo, que é mais autêntico. Disso, né, porque os meus pais, quando minha mãe engravida, primeiro minha mãe usava DIU, de um método contraceptivo, não filhos, né? Eu venho aí quase 8 anos depois das minhas germinadas. Minha mãe achou que não ia ter filho mais, e quando ela engravida, eles estão num momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. Já vem 3 meninas, né? Então são 2 coisas, né? Eles já têm 3 meninas, não querem mais ter filhos. E aí a minha mãe engravida num momento de muita dificuldade. E aí soma-se tudo isso, né? Essa sensação de você ser criado nesse sentimento de escassez, de que as coisas vão faltar, que vai faltar, e eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa, porque senão vai faltar. A questão de ter sido esperada a menina. Total. Né? Isso aí a gente pode explicar também. Né? E não queria, assim, meus pais não queriam ter isso. Então, assim... Então eu vim a mais e tenho que passar a vida provando que eles não erraram, né? Exatamente. Eles não erraram. Eles não erraram. E aí fica a vida toda, falando assim, olha, né, eu não sou... será que se tem 2 lados, por exemplo? Eu quero passar a vida provando que eles não erraram, que vai valer a pena eu ter nascido. E também, mas será que se em algum momento tem também essa questão da rebeldia ali, de querer ser um pouco ovelha negra, fazer coisas diferentes? Aí depende muito do contexto. É uma pergunta muito subjetiva, né? Muito sua, né? Então, teria que averiguar mais profundamente a sua pergunta. Eu acho que eu vivi um pouco desse momento em que então, já que vocês não se importam mesmo, já que não era para ter vindo, deixa eu fazer o que eu quiser. Entendi. Na verdade, não, talvez não é fazer o que eu quiser. É o sentimento de rejeição. Ou te chamar muita atenção. Todas as formas. Eu estou aqui, vocês não erraram, vocês estão vendo, olha, eu vim. Vários fatores. Sentimento de rejeição, já que não gostam de mim, eu também não preciso gostar de mim. Então, vou me maltratar. Eu mereço castigo, a culpa é minha. Eles não quiseram filhos, não queriam filhos. E eu vim. Então, assim, eu errei. Então, eu preciso de castigo. Então, eu vou me culpar, eu vou me maltratar. As coisas. E depois, uma vez muito forte, de provar o tempo todo de que, não, eu vou aqui, sabe, não erraram, né? Não erraram, não. Enfim, Você tá. Então, assim,
aberta sem relacionamento de que, de fato, isso e foi uma coisa que a gente descobriu, né, assim, psicoterapia, Terapia. porque eram coisas que não passavam, de fato, pela minha cabeça, né? Eu nem imaginava que existiam essas explicações, coisas que eu nem sentia mais tempo. Gente, eu vou pedir permissão para os demais também. Vocês vão trazer os exemplos, são assim, fantásticos. São fantásticos quando a gente tem a compreensão. Porque quando você fala, né, não é só a nossa dor que nós estamos carregando, é a de gerações inteiras que não tiveram espaço para sentir. São como células. A gente leva células. Uma célula vai passando de geração em geração. Essa rebeldia, provavelmente, o que veio é exatamente de falar, parou aqui, não continua com as minhas gerações. Parou em mim, eu me curo, e partindo daqui, bem, os demais serão curados. Isso dá uma sensação de rebeldia, né? Eu não quero mais para mim, não. Isso é para vocês. Isso aqui... Só que inconsciente, imagina como fica. Então a gente busca várias formas de fugir do sofrimento, né? E uma delas como a gente fala, a gente precisa renovar as nossas células, né? As células se renovam todos os dias. Só que isso é um processo. Então a gente também passa por esse processo de não querer viver mais esse carregar de dores das nossas gerações. Então a gente muitas vezes dá essa sensação de rebeldia, mas é só uma questão de sobrevivência mesmo. Um exemplo muito, assim, muito meu aqui, na minha família, por exemplo, né? Essa coisa de carregar as heranças, de levar para frente os comportamentos. A primeira coisa, assim, uma história que eu trago muito da minha mãe, assim, minha mãe não teve mãe, teve duas mães e não teve mãe, né? Então, ela não, muito provavelmente as minhas avós não tiveram esse acompanhamento materno muito próximo. As avós ficaram muito jovens, né? Elas estavam com 13, 14 anos, né? Família de muitos filhos. Então, elas já não tiveram esse acompanhamento materno, né? Esse acompanhamento muito de perto, né? Eu imagino, não tenho certeza absoluta, porque eu não as conheci, enfim. Mas aí eu venho bem a minha mãe, que não teve acompanhamento materno nenhum. Ela nasceu, a mãe morreu, foi morar com a tia, pouco tempo depois a tia morre também. E mesmo nesse tempo em que ela mora com a tia, mais uma vez, ela é o número 14 de novo na outra família, né? É a 14ª da primeira família, a 14ª da segunda família. E, enfim, não tem como ter esse cuidado, esse amparo, enfim. Então, quando ela é mãe do jeito que ela sabe ser mãe, do jeito que ela acha que ser mãe né? Então, ela faz o melhor que pode. Faz tudo de maneira perfeita, não porque ninguém é perfeito, mas eu acho que falha. Falha, porque não aprendeu como que era, né? E é uma coisa que eu acho que todas nós fizemos muito diferente, assim, nós irmãs, né? A gente não carregou isso para frente. Nós fomos mães diferentes. Né? A gente parou, analisou e falou assim, sabe, tudo aquilo que eu vivi ou tudo aquilo que faltou para mim, a gente não vai levar daqui para frente. E acho que todos nós fizemos muita questão de romper isso, assim, de ser mães mais presentes o tempo todo, de olhar mais os detalhes, de perceber nuances assim que são muito simples, assim, ou muito difíceis de perceber, mas quando você está presente você consegue perceber. Claro que isso não elimina o fato de que temos problemas com os filhos, em que algum momento a gente vai, né? A mãe perfeita é aquela que não acerta o tempo todo, né? Sim, o que eu digo é disso, de ter esse olhar para essa proteção e para esse cuidado o tempo todo. Né? Mas, assim, é uma coisa que eu sempre falo, assim, com as pessoas, que eu não culpo, não a culpo por isso. Nem deve. Né? Porque minha mãe foi... nós somos muito próximas, né? Todas somos muito mais próximas. Mas, assim, eu falo que a minha mãe foi o que ela pode ser. Sabe, assim, ela não tinha aonde se espelhar, mas isso não quer dizer que a gente deveria fazer o mesmo, porque minha mãe não fez isso, ou que meus pais me deram isso, também não vou dar, também não vou fazer, sabe? Você acha que ainda hoje tem pessoas que pensam dessa maneira, meus pais me deram, meus pais me deram Tem bastante, muitas.
Inclusive, se você, antes de nós adentrarmos essa questão, eu também trago uma experiência, né, de como a gente pode levar essas células, né, ou essas dores, ou enfim. Nós temos Natal e Ano Novo, né? Temos Natal e Ano Novo. A gente mudou um pouquinho, mas durante muitos anos a gente comemorava o Natal e comemorava o Ano Novo, só que a nossa ceia de Natal é no Ano Novo, para você ver umas questões. E, e a minha mãe, a gente montava a mesa assim, gente, nada contra a mãe, tá? A gente só tá falando de mãe porque a gente teve mãe. E a gente Bom, é né? mãe. Mas tem pai também. Tem pai, tio também. Minha mãe, São amadas. Mas é porque elas vivem muito por nós também, né? Então a minha mãe montava a mesa do Natal, que a ceia não era igual a do Ano Novo, e ela pegava uma toalha transparente e jogava em cima, sabe, de toda a mesa. E a gente só podia comer depois da meia-noite. Imagina avisar 5 crianças que só podia no Natal comer depois da meia-noite. E os vizinhos iam lá e esperavam, e ficava tudo certo. Mais ou menos certo que a gente queria comer, mas não podia. E aí a gente entendia que o Natal tinha que ser vivido de maneira triste. Olha só, a nossa família, eu e meus irmãos, a gente aprendeu que nós tínhamos que viver o Natal de maneira triste. Por quê? Porque minha mãe tinha uma irmã que faleceu antes dela nascer e faleceu próximo ao Natal. Minha mãe tinha uma irmã que nasceu antes, faleceu, que ela não nasceu e ela faleceu na época do Natal. Então, a minha avó não celebrava o Natal dessa maneira. Então, assim, na minha família nós somos criados, educados, que o Natal podia ser celebrado, mas não com tanta alegria, porque a irmã da minha mãe faleceu bem antes dela, então nós tínhamos que celebrar de maneira muito triste. E nós estamos levando essa célula, vamos crescendo. Um dia nós falamos, mãe, uma pergunta. Ah, que? A sua irmã, que por sinal tem o mesmo nome que o meu, a sua irmã faleceu, assim, mas não, é que a minha mãe não queria que a gente celebrasse Natal, porque ela tinha falecido, mas assim, mãe, a senhora, assim, né, desculpa, né, mas a senhora não conheceu a sua irmã, a gente tá, né, aí ela foi tomando consciência, a gente começou a mudar um pouquinho isso, né, então assim, foi uma programação que nós alimentamos por muito tempo, isso, na verdade, é uma programação que mudou o nosso costume de vida. Até hoje, nós celebramos o Natal com alegria, mas todo mundo está preparando a ceia, nós vamos fazer algo mais simples. Mas no Ano Novo a gente busca todas as ceias do mundo, porque ali eu falo, gente, até onde a gente está tentando mudar. Né? E uma outra questão, quando a gente fala, quando a gente, né, passa por isso, será que as pessoas ainda fazem isso? Sim, hoje não mais, mas eu já fui uma pessoa muito, muito, muito nervosa. Muito nervosa, muito. Então, assim, minha mãe era explosiva. Então, a família da minha mãe, não era, então, assim, não era eu não, era a família da minha mãe, então eu nascia, saía assim porque eles são. É essa programação que a gente vai levando, alimentando e vai falando. Muitas pessoas falam, eu sou assim porque meu pai é. Eu tenho problema no coração porque meu pai e minha mãe têm. Uma questão hereditária, entendo, mas assim, você alimenta cada vez mais quando você faz essa fala. vamos supor, né? Minha mãe foi uma pessoa muito doente, né? Ela sempre teve gripada, não sei o quê. E a pessoa acaba criando para ela que ela também vai ser assim. E ela fica. Ela acaba ficando, vivendo uma vida ali debilitada, porque ela criou para ela essa questão de que, olha, minha mãe foi assim, lá em casa todo mundo é assim. São padrões, são padrões. Eu acho que com relação, assim, uma das coisas que eu falei um pouco da minha mãe, mas assim, em relação ao meu pai, por exemplo, meu pai foi uma pessoa assim, de mil facetas, assim, né? Fazia muita coisa. Estava envolvido em muita coisa. Ele não era uma pessoa assim que, olha, ele está trabalhando aqui, ele tem esse trabalho, ele faz isso. Não, ele estava trabalhando aqui, eu brinco assim, outro dia a gente falava, assistindo uma entrevista no humorista, falando que o pai dele também tem muito essa, assim, inclusive virou série de TV, enfim, que eu super indico. É, Pablo e Luizão, muito legal. A gente deu altas risadas. Mas assim, sem compromisso nenhum, pessoa querendo se divertir, não tem nada para fazer, assista, porque vai ser muito legal. Mas a gente se identificou muito porque meu pai também estava assim, sempre muito envolvido em muitas coisas.
Uma hora ele estava vendendo. Tanto que a gente já criou milhões de animais, assim, milhões não, né? Muitos animais, já tivemos criação de muita coisa, comercializamos aquilo, enfim. E aí, enfim, o que a gente percebeu? Um dia a gente conversando entre as minhas irmãs aqui, os meus cunhados, e a gente percebeu que a gente faz muito isso. Eu só tenho alguma irmã que ela decidiu por uma carreira e ela fez isso a vida toda, né? Ela fez um curso técnico e dali ela seguiu diante daquele mesmo nicho e ela sempre trabalhou com isso, só mais de 20 anos, e sempre trabalhou com isso, enfim. Ela foi a única. Todas as outras três, a gente andou para muitos lados. Fizemos muitas coisas, muitos cursos diferentes, Faz muito sentido. trabalhamos em muitas áreas diferentes, assim, Uhum. e ainda. Outro dia minha irmã veio com uma ideia, nossa, eu atendi um cliente e ele tá trabalhando em tal nicho, nossa, olha que interessante isso aqui. Aí eu peguei no braço e falei assim, não, eu não faço mais, agora eu não faço mais isso, assim, tipo, porque eu acabei me descobrindo aquilo que realmente me motivava, e hoje eu sinto assim, que agora, não há muito tempo, talvez há 3, 4 anos, eu consegui, de fato, Romper padrões. romper com Sem se tornar rebelde. esse padrão de estar envolvido em muitas coisas, porque eu falei, não, o que eu quero seguir é isso daqui, é isso que eu quero fazer, realmente eu tenho um propósito e eu tenho uma direção. Mas quando a minha irmã vem com essa história e a gente começa a dar risada, eu falo assim, nossa, eu acho que se fosse numa outra época, onde eu não tivesse porque quando eu falo que eu encontrei um lugar e que eu sigo um caminho, mas é muito consciente de que antes eu fazia coisas inconscientes muito relacionadas ao meu pai. Porque se meu pai era um cara multifacetado e que fazia 1000 coisas, a gente também tem que ser. É. E eu tenho que ser, porque se eu for, eu estou honrando ele, eu estou dando para ele credibilidade em toda a luta dele, sabe assim? E eu falo assim, não, agora eu não faço isso mais, mas é porque eu tenho consciência de que a gente fazia isso por esse motivo. Sim. Não é porque a gente ia se encontrando em outros lugares, não. É porque, de alguma maneira, a gente falava assim, não, meu pai fez esse monte de coisa, a gente tem que fazer também. Nossa, perfeito. Sabe o que a gente chega aí? A gente pode fazer a pergunta, né? Como romper esses padrões? De que maneira? Através da compreensão. Você compreendeu que a história é dele. Eu compreendi que a história era da minha mãe. Né? A gente vai compreendendo que as histórias fazem parte da nossa história, mas não são nossas. A gente tem que respeitar com dor ou sem a dor. Nós temos que respeitar e procurar criar o nosso caminho, não ficar dando continuidade ao que não nos ajuda e o que com certeza não os ajudaram. Você pode ter certeza que se nós formos fazer como se diz? Uma visita à vida deles falando sobre isso, eles falam, olha, se eu fosse, seu pai poderia dizer, não, eu devia ter escolhido uma coisa mais calma. Ter seguido em frente naquilo, é aquilo ali que eu deveria ter feito. Acho que com certeza. Né? Então, a compreensão, acho que a compreensão é o que traz com que nós possamos seguir rompendo os padrões. Compreensão, Cleo, que compreensão? A compreensão de que a história é deles. Nossa, mas eu ouço isso sempre, eu sei que as histórias são do meu pai e tal. Não, o que você sabe eu também sei, mas às vezes é tomar consciência disso e levar para a vida. É levar para a vida. Não é para ficar só, realmente são as histórias deles, tá? E dando a mãozinha para eles e continuando esse sofrimento que não precisa. Precisa, por exemplo, uma coisa que eu acho que acontece aí, já de modo mais geral, com muitas pessoas, é muito essa questão da questão financeira, por exemplo, né? De que, por exemplo, assim, às vezes a pessoa, como você falou, tem os padrões de parceiro, daquele momento engravida, Muitos, né? muitos, E às vezes também foi criada assim, depois de nascida, dentro da família, assim, tem muita luta. Muita luta. Eu escuto o pai falando assim, olha, nada do que é fácil acontece. Ai, essas coisas me deixam destruída. Sem luta. Sem luta. Ai, isso me deixa... Tudo que for bom, você tem que lutar para conseguir. Porque provavelmente ele foi criado dentro desse padrão. Ele viveu a vida dentro desse padrão.
E aí a pessoa começa a viver a vida adulta e fala assim, não, se eu não... Isso aqui tá fácil, isso aqui não tá certo. Fazendo alguma coisa que se não tá tá certo. fácil, não tá. Aí eu tenho pavor dessas frases. Isso me assusta. Eu vou dizer, não será que eu também já pensei muito parecido com isso, né? E assim, e até com relação a sucesso financeiro, também, sucesso profissional. Por exemplo, a mãe, você é mulher, a mãe não pôde estudar, ou não pôde ter um sucesso financeiro, ou um sucesso profissional, uma realização profissional, sabe? E aí, existem pessoas que ficam presas nisso, ou que ficam se auto-sabotando para não chegar nesse sucesso, de repente, porque, a, porque ela entende que se ela chega no sucesso, ou se ela atinge um padrão financeiro diferente da família, ela não está sendo leal, né, a essa Legal, história. isso, perfeito. E eu tô rompendo com a minha família, né? Sim. Então, não, rompa. E olha, e eu vou te falar uma coisa que, assim, 100% de certeza. Se a pessoa está, preste bastante atenção nisso, se a pessoa tem essa programação no subconsciente dela e ela consegue alcançar um patamar, se ela não fizer a compreensão e a reprogramação desse subconsciente, ela volta. Ela volta. Porque ela vai manter, vamos usar esse linguajar que foi interessante, ela vai manter a lealdade, por mais que ela consiga, ela volta. Então, o que, que ela precisa fazer? Ela precisa ter consciência de que ela é merecedora deste caminhar e ela não precisa sentir culpa, porque alguns familiares não conseguiram fazer essa história e ela começa fazendo partir daí, porque quando ela melhora, quando ela fica harmoniosamente bem, ela se ajuda e ajuda ao outro. Então assim, então eu vou ficar bem, e aí minha família vai tudo me pedir questão emprestada. Não estou falando disso. Não é isso, você não ensina. Não, mas na verdade, assim, por exemplo, você está bem, você falou da questão financeira, né? Você está bem financeiramente, você abrange a outras pessoas que, pela sua questão financeira, também vão ser beneficiados. É a cadeia, né? É. Mas, eu não quero melhorar porque, né, não é que você fala, porque é inconsciente, como você falou. Não a pessoa até sabe. atinge, depois ela acaba retornando. Vai cair. Vai cair. E inconscientemente você não dá o passo para frente, porque mas quando você consegue visualizar isso, enxergar isso, que você rompe essa barreira, Segue. você segue, e aí o que acontece? Aí vai transbordar. Porque se você está muito bem, inevitavelmente vai transbordar para outras pessoas da sua família, né? E não é o dinheiro emprestado, é o dinheiro que é Dinheiro é todos os aspectos, é prosperidade, saúde, relacionamento, está caindo ali na família, não é o emprestado, é o que está transbordando. É para você até é o suficiente e aí começa a transbordar. Transborda, isso mesmo. Então, é preciso. Mas eu acho, e tendo você aqui agora, né, como um exemplo claro aí dessa pessoa maravilhosa, Acolho e agradeço. eu acho que lógico que você ter consciência de que tem algo errado é o primeiro passo, mas eu acho que sem ajuda não vai. Então, como romper? Procure profissionais. Procure profissionais. É o que a gente falava, né? Nossa geração, a gente sempre gosta de lembrar sobre isso. A gente vem de uma geração praticamente de sobrevivência quanto à saúde mental. Cuidar da saúde mental era tabu, ainda é um pouco, é coisa para louco. Mas hoje tem pessoas dispostas que estão através de podcast, levando essa mensagem, levando esse ensinamento. Temos terapias, temos várias formas de ter alcance para que essa consciência aconteça. Isso aqui é uma forma de colaborar também. Se nos alcançou, lembrando que cada um de nós eu tenho um caminhar a ser feito, você tem um caminhar a ser feito, você tem um caminhar a ser feito, mas aqui é uma forma de auxiliar. Então, penso que qual é a ponte da cura, né, dessa linhagem? É a partir do momento da consciência e buscar
manejos, buscar material, buscar formas através da terapia, através de escutar, ouvir, assistir um podcast, através de leitura de livros, através de uma vontade de mudar. Agora, se você permanece, eu não consigo, eu não sou capaz, aí vai ficar ali no mesmo lugar, não tem como. Falta de amor, né? Nunca, Porque nunca, perfeito. quando essa pessoa percebe que tem alguma coisa errada, ela até busca ajuda, mas ela ainda tem uma grande resistência porque ela acha que se eu não estou amando, se eu não estou sendo leal, eu não estou amando. Isso, se eu não perfeito. estou amando a história dos meus pais. Né? Eu preciso seguir Não aí. tem falta de amor. Não... Tá longe de ser falta de amor. Na verdade, eu acho que se você não faz nada para romper, igual você trouxe que se são coisas positivas, vamos manter. Então, quando é uma coisa positiva e você mantém, realmente você está honrando e está amando. Né? Assim, é uma coisa muito boa, como você falou, da música, né? Enfim. Mas quando é uma coisa ruim, você não está agindo com amor. Porque pensa que são pessoas depois de você. Principalmente se você já é mãe, pai, se você já tem pessoas, né? Virão depois de você, ou pretende ter filhos, né? Você vai levar isso para frente. Então, assim, será se você está amando aquilo que está ficando para trás, não está rompendo por amor? E aí, quando você pensa nas gerações para frente, você está amando essas pessoas, quando você não rompe esse ciclo, né? E não segue em frente de maneira diferente, né? Então, a partir do momento que você toma consciência, faça alguma coisa. Não fique no mesmo lugar. E as coisas vão te alcançar para que esse processo de evolução te veja. A gente chama de processo de evolução, lei do processo, lei de evolução, né? Então você vai ter esse processo de evolução na sua vida. Porque se você não seguir o processo de evolução, você é tragado pelo universo, você é tragado pelo cosmos. Então você vai sofrer, como já deve estar sofrendo, porque se seguiu até aqui conosco é porque esse podcast te visitou. Então que ele auxilie você a chegar a essa decisão, a essa oportunidade a ser dada a você mesmo para poder fazer essas mudanças, né? É o que a gente está. Assim, faça essa análise, né? Escuta interna. Isso, perfeito. Tem algo errado, você tem algo que você vê. Eu dei um exemplo, você trouxe um exemplo, tem muitos outros. Sim. Né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link desse estudo que eu falei, né, sobre o que eu trouxe aqui, o link de algumas coisas também. Vou indicar o livro, isso, porque a gente precisa deixar bem claro, nós estamos falando de lealdade das questões das gerações, de lealdade geracional, programação mental, lembrando que todas as pessoas que cuidaram de nós, todas que estiveram responsáveis por nós, elas puderam, fizeram, deram o que tiveram, se não tem, não adianta, não vai dar, fizeram o que puderam, porém, eu entro um pouquinho além disso, sabe, porque a gente tem que ver o aspecto histórico de cada um dessas pessoas que nos criou ou que nos cuidaram. Porque muitas vezes essas pessoas, pela programação mental dela, elas trazem adoecimentos psíquicos, transtornos não laudados, trazem vícios, né? Então, assim, passa-se a vida toda errando, a gente fala, nossa, errou, errou, errou. Quando você vai dar conta, tinha uma programação do subconsciente atrapalhada, ou você começa a perceber que, assim, não está normal. Então, não adianta se a gente... eu tenho ódio da pessoa que me criou, eu tenho raiva. São sentimentos que visitam, mas não vai te fazer bem. Então, buscar se cuidar e fazer a sua história vai te alimentar. Não justifique porque os comportamentos. Quem me criou, do meu pai e da minha mãe, então eu vou ser assim e pronto, acabou. Porque mas eu sou assim e a culpa não é minha. Beleza? A culpa não é sua, mas... mas você se cuida e não adianta querer ficar salvando também. Porque senão eu falo que assim, são pessoas que estão na areia movediça, e você vai lá na areia movediça, tentar tirar, vai afundar todo mundo. Exatamente. Né? Então, o que a gente traz de reflexão e acolhimento, né? Aquele momento, qual a nossa indicação, né? O momento que a gente está se apaixonando aqui no nosso podcast.
Sugiro que primeiro visitar este lugar direciona você aonde leva essas cicatrizes. Partindo daí, você faz uma análise se realmente é uma questão sua. E como que eu vou saber que é minha? Porque você vai perceber que não tem um padrão já existente, familiar. E depois dessa percepção, você olha, não é minha, é dos meus pais. Se for sua, mudança. Se não for sua, mudança também. E entender que buscar salvá-los, como eu disse, não é o caminho. E sim a compreensão. Compreensão do quê? Compreensão que eles puderam e fizeram o que eles fizeram o que puderam e deram o que tinham. Além de que pode haver algum adoecimento psíquico nessas pessoas que cuidou ou criou a cada um de nós. Ou está criando, cuidando, não sei o que você vive hoje. E aí continuar ou dar início à sua nova história. Sim. Partindo daqui, as coisas da minha vida mudam. Eu acho que, complementando aí o que a Cleusa falou, essa sensação de pena, né? Eu tenho pena, você ficar com pena do outro, né? Primeiro, assim, tem duas questões, e essa é muito forte quando a gente fala, porque parece assim que a gente não tem empatia, né? Não, Muito pelo contrário, eu acho que estamos falando aqui de lugares, de pessoas que, eu, por exemplo, né, estou falando do lugar de uma pessoa que se libertou de muitas coisas, de muitas, eu também. né? E então, assim, Também. não é que não ter empatia, mas essa questão de você ter pena do outro, porque o outro não pôde fazer melhor, porque ele não. Você tem só que aceitar. Ele não pode fazer melhor. Ele veio, né, de acordo com a criação dele também, dos padrões, do que pode ter acontecido com a vida dele. Ele não pode fazer melhor, ok. Mas eu não posso ter pena, porque a pena te coloca num lugar muito ruim e você fica carregando isso com você. Você tem que entender o seguinte: ele também foi uma pessoa adulta. Ele também teve a oportunidade de fazer a quebra desse padrão. Talvez não tinha tido oportunidade e conhecimento como temos hoje, né? Mas foi um adulto que tomou as próprias decisões e que, feliz ou infelizmente, talvez não conseguiu quebrar esse padrão. Mas se você ficar nesse lugar de ter pena dessa pessoa que não conseguiu quebrar o padrão, não vai fazer com que você evolua. Vai te deixar presa ali. Então, as indicações da criança são muito bem-vindas, né? Mas sabe o que eu achei interessante da sua fala? Achei perfeito. Quando a gente, né, vindo do seu convite, nós pensamos em dar início a esse podcast que segue lindamente, tudo que a gente traz, a gente viveu. E eu sei da sua mudança, eu sei da minha mudança, então nós já visitamos muito, ainda passamos um processo que todos nós estamos em processo. A gente passa por esse processo também, não é só teoricamente a gente vem aqui para conversar sobre, a gente também viveu isso. Então, é muito, muito bom o que você falou. Além de não ter pena dessas pessoas que nos criaram, ou nós hoje criamos a outros, ou somos cuidadores, enfim, nós muitas vezes temos pena de nós mesmos. A gente fica no mesmo lugar, tadinho de mim, eu fui muito infeliz, eu sou uma pobre coitada, eu não vou conseguir, porque eu fui muito maltratado, a sua dor é extremamente justificada, mas procure o autocuidado, procure se cuidar, para que essa pena não movimente a sua vida, porque senão as pessoas vão ter pena de você, e você vai ensinar aos seus a ter pena de você e deles. Então, acho que também é um lugar aí para a gente visitar. Eu acho que, principalmente, em pessoas em um contexto muito parecido com o meu, que foi o seu contexto durante um tempo, assim, né, um tempo, a gente tem muito isso de ficar com pena da gente mesmo. Uhum. Ai, mas eu estou fazendo isso, eu estou presa aqui dentro do cuidado, eu estou presa aqui, eu não consigo ir além, eu não consigo fazer nada diferente. E esse lugar que você fica, em que você não consegue fazer nada diferente, te coloca mesmo E aí as pessoas ficam sentindo pena de você sentindo pena de você, e não é uma evolução, você fica preso na dor, na mesmice, fazendo as mesmas coisas. Então, assim, eu entendo as limitações de quem está dentro desse universo. Existem, sim, limitações, e elas são reais, mas a gente precisa tentar ultrapassar essa barreira, principalmente, primeiro, essa barreira da pena, de ter pena de nós mesmos, e pena também da pessoa com que a gente cuida, porque entra nessa coisa do adulto, que essa pessoa que a gente cuida foi adulto.
Ele pode tomar também as próprias decisões com relação à sua vida. É claro que acidentes acontecem, a gente nunca sabe aonde isso pode, né? Mas ele também teve a oportunidade de cuidar da própria vida e da própria saúde, né? E se não foi o caso, se de alguma maneira isso foi negligenciado, isso não serve para você. E você precisa fazer a sua história. Então, eu trago aqui a leitura, a indicação de um livro, chama-se O Jogo e a Estrutura das Personalidades, de Pedro Antônio Grisa. Ele fala sobre a programação mental, fala sobre consciente e subconsciente. É um livro muito interessante para você que gostaria de ter um conhecimento maior sobre este assunto. A gente coloca aqui para ficar fácil para as pessoas. Eu vou indicar aqui o Não Começou em Você, do Mark Wolin. Eu acho que é o Wolin que fala, tá? Se não for, podem me corrigir, fiquem à vontade. Que também é um livro que traz muito sobre isso, sobre esses padrões dessa lealdade invisível, e também ele traz uma explicação no final de como se livrar disso, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Você entender o que está acontecendo e também entender como você pode quebrar o padrão e seguir em frente, né? É isso? É isso. Bom, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, trazer um tema tão legal. Eu acho que a gente poderia conversar sobre isso durante horas, porque eu acho que o que não falta aqui são histórias a esse respeito, né? E é uma coisa muito forte. Mas vamos ter outros episódios com muitos temas legais. Quem sabe em outro momento a gente também não volta com um tema muito parecido, né? E aprofundando um pouco mais. Então, vou te pedir que se você não nos segue aqui, para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, né? E compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a um conteúdo tão legal que a gente fez. Isso mesmo. Né? E também para me seguir nas redes sociais, eu vou colocar aqui embaixo os endereços. Por favor, faça as honras. Mari, pode fazer. Também a Cleo nas redes sociais, e estou conhecendo mais o trabalho dela, um pouco mais do meu trabalho. E foi um prazer, mais uma vez. É isso mesmo. É um prazer mais uma vez estar com você. Espero não, temos certeza de contribuir, porque a gente faz com muito amor, carinho e respeito. Até o próximo episódio. Um abraço.